Bom, pessoal, então, nesse material que eu planejei com vocês, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre a evolução da informática, tá? Então, nessa evolução da informática, tá? Eu vou trazer um pouco sobre a história da informática, a evolução dos computadores e as gerações dos computadores, tá? Então, esse estudo eu faço, né, no começo, é um estudo que eu gosto de fazer, né? Eu coloco muito material sobre esse estudo da evolução da informática, porque é algo que eu gosto. A gente é de tecnologia, informação é em computação, tá? Eu sou o visitante aqui, né, no curso de letras, né? Todos os professores de vocês aí, acho que a maioria tem essa formação específica em letras, né? Eu sou aqui o alienígena falando sobre informática para vocês. Mas eu gosto de falar sobre a história da informática, né? Porque isso mostra várias contribuições, mostra como a ciência vem trazendo essas mudanças e a gente é hoje, né, a soma de todas as contribuições do passado. Então, esse estudo cronológico eu gosto de fazer porque eu relembro isso, eu mostro essa importância com vocês. Tá? Então, esse estudo cronológico, como eu coloquei aqui, né, de fatos, pessoas nos permite compreender os fundamentos da informática a partir dos princípios básicos. Tá? Boa noite. Beleza, beleza. Vamos começar aqui a segunda aula. O que eu conversei até então vai ficar gravado, tudo bom? Pois bem, devemos assimilar os objetivos fundamentais que levaram à criação dos instrumentos, né? Como eu trago algumas ferramentas, alguns instrumentos, e as principais ideias que geraram o nosso progresso, tá? A informática tem um ponto interessante. Não sei se tem alguém com algum microfone aberto, às vezes eu me distraio quando acontece isso. Deixa eu ativar aqui. Foi você, acho que foi Nayara, né? Pois bem. A informática tem um ponto interessante, que a informática ela não tem um prêmio Nobel, né? Então, vocês já devem, quem está no curso de letras já deve ter se interessado. O prêmio Nobel de Literatura desse ano foi para tal pessoa. A contribuição dele foi essencial para desenvolver ou para trazer luz àquela área, né? E na informática? Na informática tem também, só que o pessoal chama de prêmio Turing, né? Justamente um cientista da computação, né, que teve grandes contribuições e depois de 66, o prêmio do Turing foi dado para várias pessoas, né, até hoje. Tá? Inclusive, ao longo das aulas, eu falo de algumas pessoas que receberam esse prêmio. Tá? Então, traz luz justamente essa importância das contribuições. Tá? A gente vai destacar algumas contribuições importantes, mas não tem o inventor do computador. Né? Aquela pessoa, Steve Jobs é lá o inventor do iPhone. Né? Talvez seja o nome mais importante, o nome mais famoso, mas ele realmente não foi um inventor. Né? O que ele trouxe ali foi uma contribuição que foi feita ao longo dos anos por vários cientistas, pessoas que trabalharam, engenheiros. Né? Ele está lá como um nome essencial. E no computador, né? O computador também não tem. No computador a gente tem várias contribuições ao longo dos anos. Os conceitos que foram criados ao longo da, das décadas, né? Antes mesmo de ter energia elétrica, né? A gente tem conceito que foi desenvolvido e é usado até hoje. Né? Conceitos e instrumentos que buscaram criar máquinas com o objetivo de realizar cálculos rápidos e precisos que pudessem ser programáveis sem alterações nos mecanismos internos. Isso é extremamente importante para conhecer a evolução do computador. O computador ele surgiu como uma máquina. Essa máquina não deveria ter uma pessoa para dar cada instrução do que ela deveria fazer. Né? Essa máquina ela devia ter uma sequência de instruções internas e essa sequência de instruções deveria ser seguidas pela máquina. E deveria ser possível trocar essas instruções para que a máquina trouxesse outro resultado. É o que a gente tem como programa do computador. Cada programa ele dá instruções diferentes para ter resultados diferentes. Então, isso é o básico do computador. É uma máquina que pode ser modificada através de um conjunto de instruções. Ela é programável. Pois bem, as contribuições que foram feitas, né, se basearam em vários trabalhos, né, evoluindo e melhorando ao longo dos anos.
Eu puxo aqui com vocês, né, desde a lógica de Aristóteles, né? Eu ensino uma disciplina de lógica no curso de informática, superior de informática, que eu trago esse conceito de lógica, né, que foi desenvolvido lá atrás, né, lá pela filosofia, né, lá por Aristóteles, o conceito de números, depois ali os números indo-arábicos, os conceitos de contagem, operações algébricas, né, tudo isso foi fundamental para todas as ciências, não podia ser para também podia, não podia deixar de ser também para informática. Esses conhecimentos são fundamentais, né, para o computador e todos os instrumentos que o precederam nos primórdios. Eu trago aqui até o ábaco, né, como uma ferramenta que foi utilizada pelo homem para auxiliar na contagem. Então, já traz um pouco dessa inventividade do ser humano para facilitar cálculos. Então, o ábaco é uma ferramenta que a gente traz como um precursor, né, do computador. Essa ferramenta é para auxiliar na contagem. Até hoje é utilizada aí nas séries iniciais para auxiliar no processo de soma e subtração. Depois de um tempo, o ser humano ainda inventou outras ferramentas que não eram automáticas ainda, mas facilitavam, né? A ideia é sempre deixar o processo de cálculo mais rápido nesse começo. Por exemplo, teve essas tábuas, também chamadas de ossos de Napier, tábuas de Napier, facilitava essas operações de multiplicação e divisão como se fosse uma operação de soma, né? Veja essa imagem aqui que ela mostra que eu tenho uma, uma tabuada do 1, uma tabuada do 3, uma tabuada do 7. Quando eu coloco elas lado a lado e olho para a linha 4, eu posso fazer uma multiplicação de 4 vezes 137 a partir de somas. Exemplo, então aqui ó, 4 mais 1, 5. Né? Isso aqui vira uma centena. Né? 2 vezes 2, 2 mais 2, 4. Né? Vira uma dezena. E esse último número ali é a própria unidade. Então, só uma organização simples já facilita uma multiplicação. Né? Já traz um pouco sobre essa inventividade do ser humano de achar ferramentas para auxiliar nos cálculos. Essa mesma inventividade foi passada para algumas máquinas, né, com engrenagens. Tem ali de Blaise Pascal, né? Ele inventou uma máquina chamada Pascaline, né? Realizava soma também. Né? Quem for mais antigo e lembrar lá dos orelhões, lembrar dos antigos telefones que você tinha que girar aquela engrenagem para discar um número. Né? Então, enquanto você gira, no momento que você solta, ele faz uma contagem ali para saber o número que você quer registrar. Então, ele vai fazer, cada vez que você faz aquele giro na engrenagem, né, a máquina sabe contar. Então, isso foi feito lá em 1642 por Blaise Pascal. Girava algumas engrenagens, né, selecionava uma operação, girava outras engrenagens, você tinha uma operação de soma que era mostrado nesses displays aqui de texto, de papel. Né? Então, isso mostra também, né, mais uma inventividade do ser humano. Outra máquina parecida com a de Blaise Pascal, né, com a Pascaline, foi a que o Leibniz inventou. Né? Só que essa máquina que ele fez, ela conseguia fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, todas por meio de engrenagem. Ou seja, fazia algumas rotações, selecionava uma operação, fazia outras rotações e o resultado era colocado na máquina. Tá? Muito parecido aí com as contribuições anteriores, ele conseguiu fazer uma máquina que mostrava a multiplicação só girando uma engrenagem. Tudo mecânico. Né? Isso aí lá em 1600 e bolinha. Né? Outro ponto importante que ainda era mecânico, né, que trouxe muitas contribuições para a informática, foi algo que não tinha nada a ver com ciência ou matemática. Né? Foi uma automação feita por Jacquard, que é lá na Revolução Industrial, para fazer alguns tecidos através das máquinas de teares. Então, ao invés de fazer o trançado do tecido, o desenho do tecido manualmente, ele com um gabarito. Né? E essa máquina ia passando por esse gabarito e fazendo aquele trançado, ou seja,
existia algo que indicava os passos para a máquina fazer. Então, ao invés de ter um operador, o operador devia ter, mas o operador não era o mais responsável pelo desenho, né? Quem era responsável pelo desenho era o gabarito. Era um programa que eu coloquei aqui entre aspas, né? Que indicava como os fios deveriam fazer, né? Então, isso aqui influenciou bastante, né, outras máquinas futuras, né, de ter essa automatização a partir de um gabarito, né, um cartão perfurado, que os fios deviam passar por cima ou por baixo. Tá? Isso aí fazia com que o tecido fosse feito de forma diferente, né? Podia ser trocado, a máquina era a mesma, os tecidos podiam ter desenhos diferentes. Outra máquina também, tudo isso aqui é mecânico, tá? Foi uma máquina que foi criada por Charles Babbage, né? Ele projetou uma máquina analítica, né, que podia ser programável, né? Ou seja, eu podia passar alguns cartões perfurados ali, e essa máquina ia ler, ia fazer uma operação. Ela ia saber o número que estava entrando através dos furinhos, ia saber a operação que deveria ser feita através dos furos, e depois ia mostrar um resultado numa telinha ali de display, né? Como se fosse aquela lá do Babbage, do Blaise Pascal. Tá? Isso aí em 1834. Então aqui é uma máquina que podia receber essas instruções através de cartões perfurados, né? Calculava várias funções diferentes conforme era passado no cartão perfurado. Alguém levantou a mão? Foi a Júlia, eu acho. Pode falar, Júlia, fica à vontade. Juliana, desculpa. Automatizadas, sim. Tem um programa que indica o que ela deve fazer, né? Se o automatizado, como você está falando, não precisa uma pessoa indicar cada instrução todas as vezes. Por exemplo, né, como tinha lá no TEAR, né? Cadê o TEAR? Voltei. Como tinha lá no TEAR, ia ter um gabarito em que a máquina ia passar a agulha naquele local ou não, né? Então, esse gabarito ia ser seguido e ia fazer alguns desenhos. Então, a gente poderia citar que isso aqui seria uma automatização do desenho. Não era uma pessoa desenhando. A máquina passava por um gabarito. Aqui, esse gabarito era a ideia de ser feito com cartões perfurados também. Então, a máquina ia conseguir identificar a partir dos furos um número, a partir de outra sequência de furos uma operação que deveria ser feita, soma, subtração, diferenciação, enfim, várias funções que poderiam ser feitas, e depois ela girava as engrenagens até sair. A parte de ter uma pessoa para fazer essa engrenagem girar era necessário, mas o cálculo não era passado por uma pessoa, mas pelo cartão perfurado que foi feito antes e a máquina ia seguindo sozinha. Bom, uma coisa interessante, quem trabalhou com Babbage foi a lei chamada de Lady Ada Lovelace, né? Interessante que ela era filha de Byron, né? Que quem for estudar literatura em algum momento, né? É influenciador lá do byronismo, né? Não vou entrar a fundo, né? Não sou romancista, não acompanho a história do romance, mas ela era filha lá do Lord Byron. E ela hoje é considerada a primeira pessoa que escreveu um algoritmo e ela trabalhando com babagem, ou seja, ela criou o primeiro programa, né? Ela é considerada como a primeira programadora, né? A pessoa que programou, não pela diferença homem e mulher, mas é a primeira pessoa que criou um programa, né, da história. Outra contribuição que não foi mecânica, não foi instrumental, foi a contribuição de Boole, né? Boole era um cientista, né, matemático, e aí ele fez algumas contribuições não olhando para a álgebra numérica com números, né, decimais. Ele fez contribuições criando do nada, né, criando uma área nova chamada de álgebra lógica, que são operações que são realizadas com valores 0 e 1, com true e false, né? True e false, né? Verdadeiro e falso. Então ele não criou nenhum instrumento, mas tudo que ele desenvolveu, né, pensando numa álgebra,
né, com verdadeiro e falso, operação de soma, operação de subtração, operações lógicas, né, e, ou, né, tudo que ele fez foi utilizado mais para frente, quando a gente começou a ter eletricidade. Então, a partir da eletricidade e a partir da álgebra de Boole, a gente começou a ter esse controle sendo feito a partir da eletrônica, a partir da eletricidade e as regras lógicas de Boole gerou a eletrônica. Tá? Outra máquina que a gente já traz mais próximo dos computadores atuais, né, foi ali no final no final de 1800, né, ali já pegando 1900, chamada de Hermann Hollerith. Né, a máquina que ele criou foi utilizada nesse momento para calcular a estatística do censo americano. Então, você imagina o que é calcular a média de idade, né, a média de filhos, né, a média de salários, né, de uma população lá nos Estados Unidos, talvez não passasse de 1 milhão nesse tempo, né? Posso estar errando de longe o número, mas vamos supor que seria uma população bem pequena, mas ainda assim enorme para uma pessoa fazer manualmente, né? O censo, uma pessoa ou várias pessoas fazerem. Então, o censo americano nessa data foi feito através de uma máquina que era capaz de ler os dados perfurados, né, que foram lidos e foram passados para essa máquina para ela calcular toda a soma e fazer essas divisões, fazer esses cálculos do censo. Essa máquina foi utilizada justamente com essa ideia. Tá? Ainda mecânica, né? Mas ainda automatizando o processo. Né? Ou seja, o computador nesse momento, vou mostrar para vocês, é uma grande calculadora. Né? Hoje em dia a gente usa para várias atividades multimídia, mas todas essas atividades multimídia são para calcular. Né? Uma cor no computador nada mais é que um número. Né? Uma mudança de cor é uma mudança desse número. Uma posição de uma imagem que eu coloco aqui é uma mudança no número que essa imagem vai ficar. Então, tudo no computador vai ser visto como números, pois foi assim que ele começou. Tá? A gente tem algumas gerações, então até então eu coloquei como precursores. Né? Daqui para frente a gente já tem algo muito mais próximo da realidade atual. Né? Porque aqui a gente já tem a eletricidade entrando no meio. Né? Então, lá no começo do século XX, né, engenheiros físicos trabalhando na área da eletricidade e várias descobertas surgiram, né, e trouxeram essas ideias de eletricidade para os equipamentos, para essas máquinas até então. Então, começou a surgir componentes que misturavam a parte mecânica e a parte elétrica. Né? Surgiram os componentes eletromecânicos, né? Por exemplo, o relé. O relé é um recurso eletromecânico que começou a ser usado nessas máquinas, e essas máquinas foram usando a eletricidade com o tempo. Outros componentes como válvulas e transistores também surgiram. Né? Nesse momento, essas máquinas, né, ficaram mais parecidas com computadores, ficaram menores e eficientes, porque não tinha as engrenagens, né, gigantes, várias e várias engrenagens, tinha esses componentes menores. É uma, uma máquina naquele momento, né, desenvolvida ali pela IBM, uma grande empresa dos Estados Unidos, foi chamada de Mark I. Né? Então a máquina Mark I foi lá criada e é considerada ali como os primeiros computadores. Né? Então a gente tem ali, foi desenvolvido pela IBM e Harvard em 1930. E ela se baseava em interruptores, eixos e relés para a execução desses cálculos. Tá? Então aqui coloquei uma imagem aqui, por exemplo, de uma válvula. Uma válvula ali que consegue guardar a eletricidade para dizer se vai ser 0, se vai ser 1. Então essas válvulas, né, elas vão, a união dessas válvulas através de alguns circuitos, né, elas vão poder fazer esses cálculos, ao invés de ser a engrenagem que vai registrar o número, as válvulas, ou várias válvulas, né, um conjunto de válvulas vai registrar esses números. Tá? E essa identificação, se a válvula está ligada, está desligada, né, é feita com base no estudo lá de Boole, a transformação de um número booleano
para um número decimal é feito justamente nesse momento. Pois bem, uma segunda geração, né, foi feita a partir da evolução de componentes, né, que usam eletricidade. Então, as válvulas eram uma grande melhoria na evolução do computador, mas não eram perfeitas. Então, outros componentes foram desenvolvidos pelos engenheiros, né? Alguns componentes foram chamados lá de diodos e transistores, que tinham o mesmo funcionamento das válvulas, só que eram bem menores, né? Menos suscetíveis a erros ou a problemas, né? E daria para colocar uma enorme quantidade deles em determinado circuito. E aí os computadores conseguiram ter mais transistores, mais diodos, né? E conseguiram fazer mais coisa. Então, quanto mais transistor, quanto mais diodo, mais recursos aquela máquina podia fazer. Né? A gente já pode chamar agora de computador, né? Esse computador poderia calcular, tá? Então, lá em 52 teve lá o UNIVAC, né? O primeiro computador para uso comercial, né? Também usado pelo sistema americano naquela época, utilizava essa tecnologia ali de diodos e transistores. Mais para frente, esses diodos e transistores foram colocados em espaços cada vez menores, né? E aí esses espaços foram chamados de circuitos integrados, né? Esses circuitos integrados eles foram colocados em várias partes, né? Aí a gente já nesse momento já foi o desenvolvimento de telas, de impressoras, né? De computadores maiores, porque a gente tinha transistores bem pequenos que podiam fazer muito mais coisa. Então, cada recurso que era feito a partir desses componentes, dos circuitos integrados e dos transistores. Cada circuito integrado poderia ter centenas de transistores. Nessa época, a gente teve lá o IBM 360, né, que foi vendido, né, e comercialmente bem sucedido, né, lá em 64. A gente tem uma evolução desses circuitos integrados e eles foram produzidos, né, cada vez, a cada momento, com tamanho menor, né, e menor, e menor, e menor, e o computador conseguiu fazer mais coisa a cada diminuição de tamanho, porque cada vez que os circuitos integrados diminuíam, as empresas colocavam mais circuito integrado nos computadores, né? E aí, com mais circuito integrado, mais recursos aquele computador poderia fazer. Aí, nessa quarta geração, a gente tem essa separação que era circuitos integrados em alta escala, né? Ou seja, tinha muito componente eletrônico lá dentro que podia fazer muito cálculo ali. E aí, os computadores foram ficando poderosos. Por exemplo, teve lá esse computador chamado de Altair 8800, né? Inclusive, a Bill Gates trabalhou, né, fazendo programas inicialmente lá quando era adolescente para esse computador aí. Então, os primeiros softwares ali do Bill Gates, né, foi para esse computador quando ele foi lançado. E a gente tem a quinta geração. A gente continua com transistor dentro desses circuitos. Só que esses circuitos são tão pequenos hoje em dia, tá, que a gente tem milhões dentro dele. Tá? O tamanho atual dos transistores que a gente tem dentro do computador está na casa de nanômetros. Né? Não é milímetros, né? É nanômetros. Né? É muito pequeno. Tá? A gente tem os computadores modernos, né, que tem esses circuitos integrados em altíssima escala. Né? Esses são os nomes. E esses circuitos são os que possibilitam que o computador faça tudo isso. Ou seja, cada circuito desse vai ser responsável para fazer alguma coisa no computador. Né? Desde a geração de imagem, né, a soma, o cálculo, comunicação de internet, todo recurso eletrônico, hoje em dia, vão ter esses circuitos integrados. Tá? Então, isso é um componente essencial para qualquer dispositivo. Né? A gente não só tem um circuito eletrônico. No computador, a gente tem vários. Né? No seu mouse, quem tiver no computador, tem um circuito eletrônico desse, é responsável por calcular a posição. No teclado, tem circuito desse, é responsável por calcular
as letras, né? A informação elétrica que sai quando você aperta uma letra dessa, o circuito sabe o código da letra, manda para outro circuito que é o processador para ele saber aquele número. Então, todo o computador hoje em dia vão ter vários circuitos integrados. O mais importante deles é o próprio processador, né? Que tem milhões de transistores também. E aí os softwares usam ele, né? Hoje em dia a gente tem o software de inteligência artificial, usam esses circuitos integrados cada vez mais, tá? Bom, a, toda essa história, né? Eu trago para vocês para mostrar que o computador ele nasceu como uma ferramenta de calcular. Nasceu de forma mecânica. Com a evolução da eletricidade e da eletrônica, a gente tem toda essa evolução da informática, tá? Então, o computador é hoje toda essa soma dessas contribuições. Eu deixei para vocês nesse final desse slide esses tópicos aqui, né? Temos livros, eu deixei aqui com uma página, por exemplo, tem um livro aqui, História da Computação, né? Deixei outro livro, História da Computação. Tem uma página, né, também sobre a introdução à computação e tem um site e um canal no YouTube, só que esse canal não é em português, tá? Serve como uma contemplação das imagens para quem quiser olhar, né? Ou tiver domínio do idioma inglês, vocês conseguem compreender também. Então dá para vocês olharem um pouco sobre a história nesses vídeos que eu deixei, né, linkado aqui nesse canal. Tá bom? Então é isso, né? Vou deixar esse material para vocês, né? E na próxima semana a gente já vai entrar num assunto um pouco mais prático, já no cotidiano do computador e da manipulação dos recursos do computador, tá? Então essa história eu acho extremamente rica e por isso eu trago para vocês dessa forma, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Vou parar um pouquinho a gravação, tá? E vou ver se vocês têm alguns comentários, né? Se querem falar alguma coisa.